Subversão é o termo, se você olhar no dicionário. O Código Penal deste assunto, normalmente explicado como uma parte de uma atividade para destruir coisas como religião, governo, sistema político, econômico de um país. E normalmente é ligado à espionagem. E coisas românticas como explodir pontes, descarrilhar trens, atividade de herói capa e espada estilo Hollywood. Quando o que eu vou falar a respeito agora não tem absolutamente nada a ver com o clichê de espionagem ou a atividade da KGB de coletar informação. Então o maior erro, ou conceito errado, eu acho, é que quando estamos falando de KGB, por alguma razão estranha, de produtores de Hollywood a professores de ciências políticas, e aspas especialistas em assuntos soviéticos, kremlinólogos, como se autodenominam. Eles acham que a coisa mais desejável para Andropov e toda a KGB é roubar o esquema de algum jato supersônico. Trazer de volta para a União Soviética é vender para o complexo industrial militar soviético. É apenas em parte verdadeiro, se tomamos todo o tempo, dinheiro e mão de obra que a União Soviética e a KGB em particular gasta fora das fronteiras da URSS. Descobriremos, claro que não há estatísticas oficiais, ao contrário da CIA ou FBI que a espionagem como tal ocupa apenas 10 a 15% de dinheiro, tempo e mão de obra. 15% da atividade da KGB, os 85% restantes, são sempre subversão, e ao contrário de um dicionário de inglês, dicionário Oxford, subversão na terminologia soviética, significa sempre uma atividade distratora e agressiva, visando a destruir o país, nação ou área geográfica do seu inimigo. Então não há românticos lá, de forma alguma. Nada de explodir pontes, nada de microfilmes em latas de Coca-Cola. Nada desse tipo. Sem bobagem de James Bond, a maior parte. Esta atividade é aberta, legítima e facilmente observável se você se der ao tempo e trabalho de observá-la. Mas, de acordo com a lei e sistemas fiscalizadores da civilização ocidental, não é crime. Exatamente por causa do conceito errado. Manipulação de termos. Nós achamos que o subversor é uma pessoa que vai explodir nossas lindas pontes. Não. Subversor é um estudante que vem para intercâmbio. Um diplomata, um ator, um artista, um jornalista, como eu fui há 10 anos atrás. Bem, subversão é uma atividade que é uma via de duas mãos. Você não pode subverter um inimigo que não quer ser subvertido. Se vocês conhecem a história do Japão, por exemplo, antes do século XX o Japão era uma sociedade fechada. No momento em que um barco estrangeiro chega às margens do Japão, o exército imperial japonês educadamente os mandava sumir. E se um vendedor americano chega às margens do Japão, digamos uns 60, 70 anos atrás, e diz, eu tenho um aspirador de pó muito lindo para você, sabe, com um bom financiamento. Por favor, deixe-nos. Não precisamos do seu aspirador. Se não forem embora, eles atiram. Para preservar sua cultura, ideologia, tradição, valores intactos. Vocês não foram capazes de subverter o Japão. Vocês não podem subverter a União Soviética, porque as fronteiras estão fechadas, a mídia é censurada pelo governo, a população é controlada pela KGB e polícia interna.
Com todas as lindas figuras delicadas da revista Time e Magazine America, que é publicada pela Embaixada Americana em Moscou, você não pode subverter os cidadãos soviéticos, porque a revista nunca chega aos cidadãos soviéticos. Ela é coletada das bancas e jogada na lata de lixo. A subversão só pode ser bem-sucedida quando o iniciador, o ator, o agente da subversão tem um alvo que responde. É um tráfego de mão dupla. Os EUA são um alvo receptivo de subversão. Não há resposta similar àquela dos EUA à União Soviética. Ela para em algum lugar no meio do caminho. Nunca chega aqui. A teoria de subversão remonta a 2.500 anos atrás. O primeiro ser humano que formulou as táticas de subversão foi um filósofo chinês chamado Sun Tzu. 2.500 a.C. Foi um conselheiro para várias cortes imperiais na China antiga. E ele disse, após longa meditação, que para implementar política estatal de uma maneira belicosa, é o mais contraprodutivo, bárbaro e ineficiente. Lutar num campo de batalha. Vocês sabem que a guerra é a continuação da política estatal, certo? Então se você quer implantar com sucesso sua política estatal e começa a lutar, esta é a maneira mais idiota de fazer. A mais alta arte da guerra é não chegar a lutar, mas subverter qualquer coisa de valor no país do seu inimigo, até o momento em que a percepção da realidade do seu inimigo deteriora a ponto de ele não perceber você como um inimigo. E que o seu sistema, a sua civilização e suas ambições parecem ao seu inimigo uma alternativa, se não desejável, então ao menos factível. Antes vermelho que ser morto. Esse é o propósito final, a etapa final da subversão, após o qual você pode simplesmente dominar seu inimigo sem disparar um tiro. Ponto. Se a subversão for bem sucedida. Isto é basicamente o que a subversão é. Como vocês podem ver, nenhuma menção a explodir pontes. Claro que Sun Tzu não sabia muito sobre explodir pontes. Talvez não houvesse tantas pontes naquela época. Mas, o básico da subversão está sendo ensinado a todo aluno da escola da KGB na URSS e a oficiais de academias militares. Eu não sei se o mesmo autor está incluído na lista de leituras para oficiais americanos, sem falar de estudantes comuns de ciência política. Eu tenho dificuldade de achar a tradução de Sun Tzu na biblioteca universitária, em Toronto e depois aqui em Los Angeles. Mas é um livro que não está disponível. Ele é forçado para todo estudante na URSS, todo estudante que se pensa que lhe dará mais em sua carreira. Com estrangeiros. O que é subversão? Basicamente consiste de 4 períodos. Temporalmente. Se começarmos aqui e formos neste sentido no tempo, certo? Aqui é o ponto inicial. A primeira etapa da subversão é o processo chamado basicamente desmoralização. Fala por si o que é. Leva, digamos, de 15 a 20 anos. Para desmoralizar uma sociedade. Porque 15 ou 20 anos, este é o tempo suficiente para educar uma geração de estudantes, ou crianças, uma geração